Bom dia, graça e paz de Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje aqui no Salmo 57, somente o versículo 9. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. O nosso salmo de hoje, ele descreve aqui, o prefácio é louvor pela benignidade divina. O louvor do salmista Davi pela bondade de Deus em sua vida. Aqui o salmista passava por um período de perseguição. Saul perseguia, ao ponto de Davi ali estar fugindo do rei em cavernas, como foi ali no caso de Davi, se escondendo, fugindo de Saul. E ele escreveu esse salmo aqui justamente exaltando dois atributos de Deus: a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. A misericórdia de Deus, por exemplo, a Bíblia diz que é o motivo de não sermos consumidos. E a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas feitas a Davi, feitas ao seu povo. O nosso versículo 9, descreve como Davi diz: render-te-ei graças entre os povos. Ele iria agradecer a Deus entre as nações. Nós somos tendenciosos, nós seres humanos, somos tendenciosos a ser pessoas que vão diante de Deus e muitas das vezes vamos murmurar, ou vamos pedir algo a Deus, vamos apresentar diante de Deus as nossas causas. E não é errado. A oração do Pai Nosso nos exalta a isso, nos direciona a isso. A Bíblia nos direciona a, sim, pedir e dar-se-vos-á. E nós somos tendenciosos a pedir muitas coisas a Deus. Nós somos tendenciosos a, muitas vezes, murmurar da situação e circunstância que nós estamos passando atualmente, quer seja ela difícil, muito difícil. E nós temos uma tendência a estar ali murmurando, questionando a Deus o porquê estamos passando. Nós precisamos aprender com o salmista. Apesar das lutas, apesar das dificuldades que Davi passava naquele momento, Davi, ele descreve aqui a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus, livrando ele de tudo aquilo que ele havia passado. Por isso eles render-te-ei graças entre os povos. Ele estava disposto a render graças a Deus, a agradecer a Deus entre os povos, se mostrar alguém agradecido por aquilo que Deus já havia feito em sua vida, por aquilo que Deus era. Nós precisamos aprender, nesse sentido, no exato momento que nós estamos agora, vivenciando agora, a olhar para trás e ver que nós temos muitos motivos de agradecer a Deus. De agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez e o que Ele vai fazer em nossas vidas. Sermos pessoas gratas a Deus. Mais grato a Ti, como diz o louvor. Por quê? Porque você chegou no Monte Santo. A misericórdia do Senhor te alcançou você. Você recebeu perdão de pecados. Você é guardado por Deus. Você faz parte da nova aliança feita no sangue de Cristo. Cristo veio a essa terra para morrer pelos seus pecados, para tirar os seus pecados, o meu pecado. Então, olhando para a nossa vida atual e onde nós estamos, nós temos que lembrar e agradecer a Deus, porque Deus nos incluiu na videira verdadeira. Deus nos enxertou na videira verdadeira. Deus nos alcançou e nos fez fazer parte das alianças. Nós que estávamos longe das alianças, Ele nos atraiu para perto. Ele nos conduziu ao arrependimento. Então o salmista, apontando aqui para tudo que Deus já havia feito na sua vida, ele disse: eu render-te-ei graça. A conclusão do salmo é: eu vou te render graças entre os povos. E também fala de um anúncio. A forma de nós agradecermos a Deus entre os povos é anunciando a sua palavra, é honrando a Deus ali com a sua vida, vivendo uma vida digna e santa, levando a bandeira do Evangelho, descrevendo: olha, eu sou servo de Cristo. Então, viver uma vida agradecida a Deus pelo que Ele já fez por nós. O salmista continua dizendo assim: cantar-te-ei louvores entre as nações. E aqui literalmente expressando o seu amor através de louvores, que também tem a ideia e a intenção de anunciar entre as nações, entre os povos, de proclamar as verdades em voz alta, anunciar como um arauto do Senhor aquilo que Deus fez através dos louvores, cânticos espirituais. Assim deve ser a igreja, assim deve ser o povo de Deus, assim deve ser os santos do Senhor que foram comprados com o sangue de Jesus, que foram atraídos. Essa é a função, cantar louvores
entre as nações, no meio do povo, anunciar, proclamar as verdades bíblicas entre as nações. O salmista descreve aqui que era justamente isso que ele desejava fazer, era anunciar. Aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado, aquele que foi atraído, ele não quer fazer outra coisa a não ser anunciar as verdades bíblicas, quer seja através de louvores, quer seja através da pregação. Lembro do Gadareno, ao ser liberto, ele queria seguir Jesus Cristo só vai e anuncia aos teus. E o Gadareno ali, depois de liberto, foi a 10 decápolis, 10 cidades ali, proclamando as verdades bíblicas, proclamando aquilo que Jesus havia feito. Aquele homem, ao ser curado ali, é questionado pelos fariseus quem havia curado ele, mesmo Jesus dizendo, olha, não conta a ninguém, ele não consegue e sai anunciando que foi curado, que Jesus o libertou. E nós devemos ser assim. Devemos ser como esses homens bíblicos, como o salmista Davi, como o apóstolo Paulo, que não reteram a verdade, mas cantar-te-ei louvores entre as nações, anunciar entre as nações a verdade do Evangelho, aquilo que Cristo fez na sua vida, fazer com que os rios possam fluir, fazer com que como Jesus Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva, para que vida alcance outros, para que os rios possam fluir e outras pessoas sejam alcançadas e também estejam agradecidas a Deus. Aqui o versículo 10, o salmista diz, pois a tua misericórdia se eleva até os céus. Deus é rico em misericórdia. A misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. A graça do Senhor nos alcançou. E aqui o salmista enaltece os atributos de Deus. A misericórdia do Senhor. Ele dá a cada um de nós, não o que nós merecemos, mas aquilo que nós não merecemos. A graça e a misericórdia, que são ali parecidas, é aquilo que Deus nos concedeu. Eu não merecia a salvação, eu mereci o inferno, mas Deus me perdoa. Deus me concede o perdão. E ainda mais, Ele me conduz ao céu, através da sua graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E ele diz aqui, olha, a misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ele sempre apontando para a altura da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, ao ponto de não mentir, ao ponto de que quando Deus disse, Ele cumprirá a sua promessa. Hebreus diz que não tendo ninguém maior por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Sendo que o juramento, o homem jura por aquilo que é maior do que ele. E assim cessa-se a questão. Porém, Deus, não tendo ninguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo, para que ficasse mais firme, né, aqueles que receberiam a promessa, falando de nós, falando da descendência de Abraão, segundo a fé, ficassem mais firmes quanto ao propósito de Deus, quanto ao desígnio de Deus. Ele jurou por si mesmo, dizendo que, enaltecendo a sua fidelidade. Deus não pode mudar. Deus é imutável. E Deus não pode mentir. Se Deus falou, considere feito. Então, veja quantos motivos temos de agradecer a Deus, da sua fidelidade, nos prometendo tantas coisas, como o céu, como a salvação, como nos prometendo uma terra onde habita a justiça, uma cidade qual o edificador é Deus. Quantas promessas! E nós nos apegamos a isso, que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, como cumpriu na vida de Davi. Um homem que saiu ali da casa do seu pai, ainda jovem, e começou uma peregrinação, e Deus o conduziu ao reino, para que ele fosse rei de Israel, como Deus havia prometido quando o profeta Samuel foi na casa dele e ungiu. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpre as suas promessas, porque Deus é fiel. Por isso o salmista enaltece aqui os atributos de Deus. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, para que você possa também ser alguém agradecido a Deus. Agradecer a Deus pela sua fidelidade, a sua misericórdia em nossas vidas. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua fidelidade, tua misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, cada um de nós, continue derramando a tua graça e nós sejamos agradecidos a ti, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, Pai. E eu te oro, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho e crerem em Cristo. Amém?
Deus abençoe. Glória a Deus.